Voltamos aqui nesse segundo bloco do nosso programa Em Pauta, debatendo bastante, conversando sobre essa questão das manifestações que aconteceram por todo o nosso país. Algumas dicas de leitura sobre este assunto. Eu começo aqui com o título Movimentos Sociais e Redes de Mobilizações Civis no Brasil Contemporâneo. Esse livro foi escrito por Maria da Glória Gon. Já está na 5ª edição e da editora Vozes. Então, para você que deseja aí aprender mais sobre os movimentos sociais, o que significam, a sua forma de mobilização, essa aqui é uma boa dica. Bastante recente, 5ª edição. É bem novo, né, Frei? Agora temos uma outra sugestão aqui também. Políticas Públicas e Desenvolvimento Local, Instrumentos e Proposições de Análise para o Brasil. Christian Luiz da Silva é o autor. Sobre aqui, direcionamento, já está direcionando mais para a questão das políticas públicas, né? E a outra sugestão, Movimentos Sociais na Era Global, também da editora Vozes, da mesma autora do livro passado, Maria da Glória Gon, com Breno Wingel. Movimentos Sociais na Era Global, bem atual também. Hermínia Maricato, O Impasse da Política Urbana no Brasil, também da editora Vozes. Voltamos... Rafael, talvez seja interessante, não é, a gente esclarecer aos telespectadores, não é só a editora Voz que apresenta livros, não. Tem muitos livros também aí da Canção Nova, das outras editoras, basta que mande. Não é? Por exemplo, Loyola, por exemplo, as chamadas católicas ou outras, contanto que construam. Agora, nessa área social, Vozes sempre teve um papel muito importante, como catequese, área social, e hoje, na espiritualidade, quer dizer, nós temos áreas, e segundo o Globo, não é? Nós somos a maior editora religiosa do Brasil. Não é? Modéstia à parte. Né? Sim, tem um espaço aberto também aqui para outras sugestões. Inclusive, se você de outras editoras mandarem. Editoras católicas, você pode entrar em contato conosco pelo impauta@cançãonova.com. Lembrando também do nosso endereço eletrônico, principalmente porque agora está se aproximando o Natal, loja.cançãonova.com. Você encontra ali também um arsenal de livros para evangelização. Bom, voltamos aqui com o nosso programa e começaremos com a nossa enquete. Por que as pessoas confundem liberdade de expressão com arruaça? É o que nós vamos saber aqui, a opinião das pessoas nas ruas. Arruaça, o pessoal faz baderna, destrói, e liberdade de expressão, as pessoas colocam externo aquilo que elas estão vivenciando um pouco, né? Se é indignação, se concordam com um determinado fator que está acontecendo na sociedade ou não. Eu acho que um público reduzido desses jovens, sim. A gente tem uma percentagem aí, né, que confunde, querem mais brincar e fazer zoeira, assim, do que mesmo fazer uma liberdade de expressão, demonstrar o que eles sentem. Eu acredito que sim. Mas uma pequena parcela. A outra parcela tem direito e está fazendo certo. Tem gente interessada em atrapalhar o movimento, entendeu? Tem movimento que é legítimo, mas é pacífico, né? Agora, quando tem essa violência, acho que está fora do contexto que quer protestar mesmo, né? Ah, isso é malandro, é bandido. Fazendo isso é bandido. Ó, tá certo, é bandido. Hoje em dia, né, tá tudo muito liberado, né? Então as pessoas estão confundindo o que é a liberdade, até que ponto que é o limite, né? Que acaba o limite de uma pessoa e entra no limite da outra. Então, aí vira arruaça, né? Não é, né? Assim, tem muita gente que entra nesse lance da manifestação, que é uma liberdade de expressão, que entra já com o objetivo de bagunçar a coisa. Né? Exatamente. Ou seja, todo mundo aqui concordou, né, Frei Moser, que existe o ato positivo das manifestações e existe o ato negativo, que é justamente as ações violentas, né? E eu já começo aqui, no caso, perguntando para o Rodrigo. Rodrigo, essa questão dos black blocs, né? Que essa denominação, esse movimento que está causando aí toda essa arruaça, né? Todos esses atos violentos no meio das manifestações. Como que surgiu? Por que estão aparecendo agora? Como que você define essa situação aí? Bom, os black blocs eles surgiram em 1980 na Alemanha,
no movimento que fazia contraponto ao uso da energia nuclear. Eles surgiram como uma forma tática de fazer uma proteção a outras pessoas que não tinham rota de fuga, não tinham experiência de confronto com forças de segurança. Então, o que acontecia? Eles eram grupos que vão à frente das manifestações e quando há o uso da violência por conta do outro lado, eles seguram um pouquinho as forças policiais, as forças de segurança, para que a população essa população menos experiente, possa se afastar e possa fazer a fuga. E surgiu basicamente com essa ordem tática. Não são grupos organizados politicamente, eles não têm lideranças, né? As bandeiras deles são bandeiras mínimas, não são grandes bandeiras políticas, mas no caso, lá na Alemanha, eles tinham essa preocupação com o uso da energia nuclear e eles conseguiram fazer uma agenda, né? O movimento conseguiu fazer uma agenda e mudar um pouco essa característica do uso da energia nuclear na Alemanha. Posteriormente, nós tivemos em Seattle, em 1989, nos Estados Unidos, com uma reunião que teve em Seattle contra o neoliberalismo. Grupos de jovens se organizaram para contrapor ao neoliberalismo. Era uma reunião do Fundo Monetário Internacional que acontecia em Seattle e eles foram para lá, se organizaram e conseguiram montar, de certa forma, um exército paralelo para lutar contra as forças de segurança. Em 2005, na França, nós também tivemos grupos de black blockers que fizeram uma estratégia, os estudantes franceses faziam uma crítica ao governo francês pela falta de oportunidade de trabalho para jovens. E, para você ter uma ideia, Frei, em 19 dias foram queimados 9.000 carros, 3.500 estudantes presos em 19 dias, num país desenvolvido, educado, europeu como a França. Então, não é uma prerrogativa de países em desenvolvimento como o Brasil. Eles existem em todos os cantos do mundo. São organizações que a gente chama de organizações anarquistas, exatamente porque eles não têm aquela configuração de quem participa de partido político. Porque o partido político, ele segue uma hierarquia. Você tem ali uma liderança política. Os black blockers, assim como os grupos anarquistas, por isso são chamados grupos horizontais. Eles fazem uma política horizontal, eles não têm liderança, por isso o risco e a responsabilidade se torna eminentemente frágil. Porque quando você tem uma liderança política, a massa escuta aquela liderança. Aquela liderança tem ressonância com a massa. No caso desses grupos, não. É difícil você segurar, porque cada um tem uma demanda, cada um tem uma pauta, cada um tem uma forma de agir durante a manifestação. Sim, agora, Frei Moser, a polícia agiu de uma forma bem forte no início dessas manifestações, né? E no caso, depois a coisa foi sendo revertida ali, ou seja, surgiu uma certa postura de vítima, bala de borracha, aquela coisa toda, muita gente sangrando apareceu aí nas mídias sociais. E a atitude policial foi ficando até mesmo questionada. Ou seja, como o Rodrigo estava falando, em outros países essa preparação da polícia é mais organizada? O que está faltando aqui no nosso país para lidar com esta situação? Você tocou num ponto importante, a preparação da polícia. Agora aí, os telespectadores que por acaso me conhecem não vão tomar a mal. Por exemplo, quando eu era criança, falar um nome feio para alguém era chamar filho da polícia. Era uma coisa assim, quer dizer, uma classe desprezada, etc. E depois também não houve uma promoção. Não é? Puxa, uma coisa tão necessária, uma força de ordem educada, com boa remuneração. Você vai expor a sua vida aí por R$1.500, R$2.000, não é? Sujeito aí a levar uma bala de qualquer canto. Em outras palavras, a nossa estratégia em termos de força de ordem, ela nunca existiu e deveria ter sido trabalhada.
Por exemplo, na Alemanha, ser policial é uma pessoa respeitável. E ai de quem ouse enfrentar um policial, porque ele tem educação, ele tem preparo, sabe como agir, não é? E não é o nosso caso, muitas vezes pobrezinho, não tem outra coisa a fazer, vai ser policial. Então, primeiro tem que haver um grande investimento para formar, como você forma universitário, como forma professor, como forma médico e assim por diante, também nesse campo policial, que é uma profissão assim de risco. A segunda coisa, num primeiro momento, realmente houve um exagero, não há dúvida nenhuma. Agora, num segundo momento, os policiais, desculpa aí a palavra, foram encurralados, ficaram lá apanhando, sem saber o que fazer, não é? E aí, num terceiro momento, se está procurando um meio termo. Agora, esse meio termo não foi encontrado. Estratégias adequadas. Como é que funciona na França? De vez em quando cai fora do trilho. Mas como é que funciona? Você quer fazer uma manifestação? Perfeito. 3 dias antes tem que avisar, vamos dizer, os responsáveis, tem que avisar o local, que será delimitado, vai ser nessa área, e que horas termina? 9 horas da noite. 9 horas da noite acabou, senão você vai para cadeia mesmo. Não é como aqui faz de conta que vai para a cadeia, dá uma volta na viatura dá uma volta e acabou. Sim. Então, quer dizer, você tem muitos anos. Agora, que ninguém me tome a mal novamente, eu acho que, no fundo, está faltando aquilo que o latim chama de auctoritas, ou seja, augere, o que faz crescer. E está faltando autoridade a nível municipal, a nível do governo estadual, a nível do governo federal. Parece baratas tontas, não tem uma estratégia. E agora, finalmente, estão se reunindo para discutir. Já devia ter feito isso há muito tempo. Como é que nós vamos agir em todo o Brasil diante desse tipo de manifestação, daquele, sempre, sim, você pode fazer manifestação, mas nunca contra a população e muito menos, eu diria, destruindo, não é, o que vem pela frente. Então, eu acho que é um grande desafio que o Brasil tem. Estão faltando médicos, sim, mas estão faltando policiais bem formados, bem remunerados, que sintam orgulho da sua tarefa de ajudar a sociedade a viver melhor, a se entender melhor. Então, isso me parece muito certo. E a outra, essa falta de autoridade. Meu Deus do céu, eu não sei como é que eu faria se eu tivesse uma função nessa linha, mas seguramente não deixaria a coisa correr. Você iria imediatamente estudar, tem que chamar pessoas especializadas, inclusive de outras nações, como é que faz, como é que não faz, para a gente chegar então a um ponto de equilíbrio, o que todos nós desejamos. Assim não pode continuar. E lá no fundo, eu tenho minhas suspeitas, não é, de que tem gente interessada em bagunçar mesmo. Com que finalidade? Não sei. Quem é? Eu não sei. Mas tem forças ocultas, não tenho dúvida nenhuma, desmoralizar a polícia, desmoralizar as instituições, banco quebra banco, loja quebra loja. Meu Deus, não pode ser por aí. Então, tem que haver um repensamento profundo de toda a dinâmica da sociedade, mas também de como se exerce a autoridade. Autoritas é augere, é fazer crescer o bem comum. Agora, Rodrigo, um dos argumentos dos Black Blocs é justamente que a democracia proporciona que as manifestações ocorram, né? Então, como chegar num consenso, como conciliar a democracia com a violência contra o patrimônio público? Porque é o que está pegando aí, vamos dizer, nessas manifestações, nessas últimas aí, pelo menos. Esse é o grande problema, né? Por um lado, a gente tem a violência policial, que é o que a gente chama, né, que a violência da polícia representa a desumanização da política. Isso. Agora, a violência por parte dos manifestantes é a procura de uma condição de representação, né? Não deixa de ser violência, de uma parte como de outra, não é? O que para nós, enquanto espectadores, enquanto cidadãos que vivemos a agora pública, é muito ruim. Você conviver com violência, seja de ninguém quer ver um policial sendo espancado, como também não quer ver um manifestante sendo espancado. Isso, para nós que somos civilizados, é muito ruim, é muito doloroso para a gente que quer viver um ambiente de democracia, não é? Eu penso que falta exatamente
por parte do poder público, a condição de ser respeitado por essa geração. Né? Esses jovens não acreditam mais na palavra destas autoridades, entre aspas. Elas são autoridades para o Congresso Nacional, para as câmaras municipais, para as assembleias legislativas, mas não são autoridades para essa geração. Essa geração aprendeu a fazer política de uma outra forma, mais rápida, que é a internet. Começou a criar agendas dentro da internet. Você tem agenda de meio ambiente, você tem agenda de sem casa, você tem agenda de grupos étnicos. Quer dizer, muitas vezes esses jovens, que são na sua maioria classe média, muitos deles trouxeram para si a defesa de determinadas agendas. Por quê? Ficaram mais escolarizados, participam mais da sociedade. Hoje, se nós quisermos, Frei, fazer uma manifestação aqui na Praça 7 em Belo Horizonte, ou na Praça da Sé em São Paulo, ou na Candelária no Rio de Janeiro, em 2 horas nós conseguimos reunir no mínimo 1000 pessoas. Com um bom marketing no Facebook, com um bom discurso, a gente consegue. E as autoridades não perceberam isso, essa velocidade da informação e essa capacidade de organização dos jovens, sobretudo dos mais jovens. E a autoridade ficou sem resposta. Porque o que a autoridade propõe? Só repressão. Em nenhum momento foi... Eu vejo agora, Frei, por exemplo, o governo criou um grupo para resolver essa questão da violência. Juntaram o secretário de segurança. Mas eu não vejo o governo, em 2 semanas, resolver o problema da educação, o problema do salário do professor, o problema da falta de habitação. Quer dizer, é muito fácil montar grupo estratégico para proteger o governo, mas para proteger a população. Esse foco que falta às autoridades. É ouvir a voz das ruas, porque sempre ouviram, mas entrou aqui e saiu ali. Agora a coisa acirrou. Nós não estamos aqui defendendo a violência. Hobbes, que é um dos autores que esses jovens leem, o Hobbes disse que o cidadão pode se rebelar e com violência contra o governante ruim. Eles leem isso, eles percebem isso. O governante é bom, é ruim. Então, vamos usar a violência legitimada pelo fato de querer implementar um direito da população, um direito da sociedade. Quem sabe dessa forma eles nos escutem, né? Vamos dizer assim. Rafael, eu lembro daquela imagem que nós tivemos ali no Congresso Nacional, onde uma grande massa de jovens chegaram à porta do Congresso. Eu disse, meu Deus, vão quebrar tudo, vão levar os deputados, senadores para a guilhotina. Muita gente até torceu para isso, Frei, certo? Mas a capacidade de democracia, de civilidade dos jovens brasileiros, vamos parar por aí. Agora, esse grupo que tem implementado a violência realmente é um grupo minoritário, né? É um grupo que a pauta deles talvez só possa ser resolvida pela porrada, pelo estabelecimento da força. Talvez é um grupo também, assim como algumas autoridades, que não queira ser escutado. Sim. Não é? Agora, a grande maioria tem agenda, tem pauta, tem boas intenções. Altamente organizado. Agora, as autoridades precisam ouvir esses jovens. Sim. Olha, passou rápido esse nosso segundo bloco, a gente vai para um pequeno intervalo, são 2 minutinhos. E voltamos aqui com Em Pauta, conversando sobre esse tema tão pertinente, as manifestações, as arruaças em nosso meio. São 2 minutos, a gente já volta já já.